Olá, vou convidar vocês para escutarem aqui uma resenha sucinta de um livro que eu acabei de ler e que eu acho que pode ser interessante para quem aprecia literatura e psicanálise. Acho que na sequência de uma exposição bem curta vocês vão entender. O livro que eu vou citar, já desse começo, é O Regresso de Júlia Mann a Paraty, dessa portuguesa Teolinda Gerson. É uma escritora premiada, né, que mora em Lisboa, e inclusive com várias publicações, vários livros. Mas o que ficou realmente interessante? É porque, além dela tratar, são 3 capítulos, né, separados, porque seriam como se fossem 3 contos, mas ela vai nos levar, no último realmente, é a Júlia Mann, que foi a mãe daquele escritor alemão famoso, Thomas Mann, que nasceu em Paraty. Então, ela realmente, nesse terceiro conto, ela vai fazer uma viagem, ela faz uma pesquisa profunda, inclusive, sobre a família, né? Essa família Mann, e essa menina que nasceu em Paraty, mas ela é depois deportada, porque há, de fato, morte da mãe, tem toda uma história. Mas o que é interessante, nos 2 primeiros, que seriam contos, ele vai então fazer, ele não, ela, é porque o diálogo que ela, Teolinda, vai criar é um diálogo entre o Freud e o Thomas Mann. Olha os títulos: Freud pensando em Thomas Mann em dezembro de 1938. E o outro conto, Thomas Mann pensando em Freud em dezembro de 1938. Então, como a gente diz agora, sem dar spoiler, o que eu queria dizer a vocês é que eu achei muito interessante, porque essa escritora, e não é à toa, né, que ela é famosa, ela fez um mergulho justamente para criar um possível diálogo entre esses dois, né, 2 importantes, né, mestres, tanto o Freud na psicanálise e o Thomas Mann na literatura. Mas o que é importante é que nós, então, acabamos entendendo que justamente 1938 é um ano antes da morte do Freud. Então, ele está repensando a relação dele com esse escritor, que foi breve, mas ela foi, na verdade, até distante. Mas é interessante, não vou detalhar, mas é interessante que o Freud diz: olha, nos meus 70 anos, eu fui homenageado numa universidade de Munique, ele foi homenageado pelo Thomas Mann, onde então o Thomas Mann escreve, deixa eu ler aqui para vocês, ele escreve um texto que o título era A Posição de Freud na Moderna História das Ideias. E Freud ficou surpreso, naquela época, era 1926, acho que isso, naquela época Freud vai se surpreender, né? Ao mesmo tempo, ele tinha mandado de presente O Mal-Estar na Civilização, o texto freudiano, para o Thomas Mann. Mas ele se surpreende um pouco, ele discorda um pouco de algumas afirmações do Thomas Mann, vocês vão ver. E é interessante porque justamente essa escritora, ela foi se deparar com isso, né? Com uma certa, né? Polêmica um pouco entre os dois. Depois o Freud também, ele vai citar isso, que então, em 1900, na verdade foram 2 anos, 1936, isso, 2 anos desse possível diálogo aí de 38, Freud ainda estava em Viena, ainda não tinha se exilado em Londres, que ele foi só exilado em 38, né, 1938, e ele vem a falecer com 83 anos no ano de 39, no ano seguinte. Mas, vejam, em 1936, ainda em Viena, ele recebe pela primeira vez o Thomas Mann na casa dele, na Bergasse 20, número 20, e ele então diz que fica surpreso, porque o Thomas Mann justamente tinha escrito um outro texto. Eu estou revelando isso não tira a surpresa dos contos. Mas esse texto é Freud, o outro texto que ele lê, Thomas Mann lê ao vivo, né? Freud e o futuro. Então, vejam, eu vou também até mostrar para vocês rapidamente, nós temos aqui, eu acho que vai ser no máximo 10 minutos. Vejam, esse livro aqui, pela editora justamente Zahar,
já é mais antigo, mas é um livro que justamente tem os textos do Thomas Mann sobre os pensadores modernos. Esses dois textos que eu acabei de citar, que ele faz homenagem ao Freud, estão nesse livro, todos dois. Então, Freud e o Futuro é bem interessante e também, o título é esse, Freud e o Futuro. E o anterior, como eu disse a vocês, tem esse título, né? Que eu tinha dito, A Posição de Freud na Moderna História das Ideias. Esse é o primeiro texto. Reparem, nesse livro a gente consegue ler, pode ler, essa homenagem que o Thomas Mann prestou. Mas o Freud ele fica se interrogando, mesmo na leitura ao vivo, né? Quando ele vai à casa do Freud um pouco, né? Um pouco, de certa forma, constrangido, ele fica ainda com algumas interrogações, inclusive a respeito da própria história emocional do Thomas Mann, né? No sentido de por que será que ele nunca quis se tratar e, na verdade, também nunca procurou o Freud para uma análise. Porém, nós sabemos, isso também é conhecido, que ele tinha, assim, uma coisa mais forte de vaidade, inclusive, né? E em alguns desses textos que viraram, inclusive, filmes, né? A Morte em Veneza, filmes que foram feitos a partir das obras do Thomas Mann, aparecia a homossexualidade do escritor que não podia assumir claramente. Na época, então, impossível. Vejam, eu estou só aqui provocando vocês, né, nesse interesse por essa obra dessa escritora portuguesa, porque eu fiquei admirada como ela conseguiu, como se fosse um detetive, né, na investigação, reunir fatos e histórias, né, e textos dos autores para nos brindar com um possível diálogo, e aí em 1938. É um diálogo de ficção, né, no conto, no primeiro, em que Freud quer falar algumas coisas para o Thomas Mann, ele mesmo diz, puxa, não tive coragem de falar isso. E o contrário também é mais ou menos o que a gente encontra no segundo conto. Vou agradecer aqui a atenção, eu disse que era realmente um resumo, e eu indico mesmo as duas leituras, os dois livros. Obrigada. Até já.